Ele é digno de louvor. Ele é digno de glória. Que bom que você está aqui. Nós vamos dar continuidade à ministração que eu comecei com o tema Como Ser Bem-Sucedido em 2023. Essa vai ser a parte 2, tendo como texto central essa ministração, 3 João 1:2. Na versão A Mensagem, diz assim: Oro para que tenha êxito em tudo o que fizer e tenha boa saúde. Que suas atividades prosperem, assim como a sua alma. O que o Senhor está querendo dizer, irmãos, através da sua palavra, o que Deus diz aqui através da sua palavra, é que não importa como estão as coisas à sua volta. O que importa de verdade é como está a sua alma. Como está a sua alma? E se nós quisermos viver o extraordinário de Deus, nós devemos sair do nível ordinário, da mesmice, da média, e nós irmos para lugares profundos em Deus, porque tem. E o Senhor está nos chamando para esse tempo. Tempo de profundidade, tempo de honra, tempo de nos rendermos ao Senhor. E se você, de fato, você quer ser uma pessoa bem-sucedida nesse ano de 2023, você precisa dar ouvidos ou colocar em prática aquilo que você já ouviu aqui nessas 2 ministrações que passaram. Eu falei sobre esse tema, como ser bem-sucedido em 2023. Veio o pastor Eloy e trouxe uma outra mensagem poderosíssima aqui, mas que também faz parte de tudo isso que nós estamos falando, blindando o coração contra a raiz de amargura. Você não consegue prosperar, você não consegue crescer com um coração amargurado. Não tem como. Então faz parte. Então, se de fato você quer ter uma vida bem-sucedida, um ano de 2023 bem-sucedido, você precisa prestar bem atenção ou avaliar bem o que foi ministrado. E também hoje você precisa dar ouvido ao que nós vamos falar aqui essa noite. Amém? E a primeira coisa que você precisa saber sobre esse assunto é que honra é a chave da promoção. Honra, ela vai te levar para um outro nível. A honra, ela vai te promover. Em algum momento da sua vida, o estágio que você se encontra é por causa da honra que você deu ou não. Se você fazer uma análise na sua vida, você pode perceber que onde você está hoje é por causa da honra que você deu ao Senhor ou da honra que você deu a pessoas ou não. Então é um assunto muito importante, o qual nós precisamos dar ouvidos. E não importa, irmão, se você é cristão, se você é de uma outra religião, ateu ou à toa, isso aí não importa. Esse princípio é para todos nós. Todos nós. Todos nós. Não tem como fugir. Um dos ladrões da cruz, você conhece o texto, ele olha para Jesus e vê como alguém, uma pessoa qualquer. O outro olha para Jesus e o reconhece como rei. E aí ele ouve uma palavra, uma sentença positiva de Jesus a respeito dele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a honra, ela te promove ou ela não vai promover você. Ou ela te coloca lá em cima, ou você fica um degrau abaixo. Honra
é a chave da promoção. A honra é a chave da promoção. E o diabo quer tirar isso da igreja. Porque nós, por não compreender muitas vezes a honra, nós achamos que quando se trata de pessoas, é bajulação. Bajulação é uma coisa, honra é outra. E quando se trata do Senhor, a honra é reverência, é um profundo respeito ao Senhor. Honra a Deus, com certeza, te leva a desfrutar daquilo que Ele tem preparado no seu coração para você. 2010, falando de pessoa, logo eu era bem novinho na fé ainda, nós tínhamos um líder aqui em Navegantes, e esse líder ele era bem mais novo, não tão bem mais novo que eu, mas ele era mais novo que eu, porém, as suas atitudes, o seu comportamento muitas vezes assim, não era de uma pessoa assim, que estaria na liderança de uma igreja local. Eu, embora ainda não tinha muito conhecimento da palavra de Deus, e ainda hoje estou crescendo acerca da palavra de Deus, quando nós sentávamos para conversar, eu mais instruía ele do que ele me instruía. Eu mesmo ainda sendo novo na fé. E alguns posicionamentos e tal, e eu entendia que aquela maneira não era a maneira mais correta de um líder se posicionar. E dentro do meu coração, aquilo foi gerando algo muito ruim de lidar. Eu não conseguia lidar muito bem com aquela situação. E passou um período, eu orando, clamando a Deus, estava num período também de jejum, de oração, clamando a Deus também, porque nós queríamos entender o projeto de Deus para a cidade, como queríamos avançar, o que iríamos fazer. E nós tínhamos muita dificuldade para consolidar pessoas. Então, nesse processo, eu entrava em crise, irmãos. Como pode? Nós temos tudo, temos uma ferramenta poderosa, trabalhamos debaixo de uma liderança fenomenal, e nós não conseguimos consolidar, parece que o crescimento não vai, ao invés de crescer, né, não cresce, e aquilo me deixava muito mal. E num período de oração, no meu quarto, eu comecei a ouvir o Espírito Santo. E ele falou coisas para mim que eu não gostaria, naquele momento, de ouvir. Mas era necessário ouvir. Sem querer, eu estava desonrando o meu líder naquele momento. E eu estava, de uma certa forma, desprezando-o no meu coração. E aí, o Espírito Santo trouxe clareza para mim. Que a igreja ia romper. E que eu ia viver algo extraordinário da parte de Deus. Mas que eu precisava consertar aquela área da minha vida. Diante do Espírito Santo que eu falo para vocês, eu chorando, no meu tempo de oração, eu pego o meu telefone e eu ligo para ele. Nessa época ele ainda não havia nem sido ungido ainda, né, a pastor. Então ele era um líder da igreja local. E eu nem o reconhecia no meu coração como pastor. E aí o Espírito Santo trouxe muita clareza para mim sobre aquele assunto. E eu chorando, querendo consertar aquela área da minha vida, eu pego o telefone e ligo para ele. Aí ele até se assustou quando atendeu o telefone, porque eu realmente estava chorando. Eu estava ouvindo a voz de Deus acerca de um assunto que para mim estava muito claro. Eu não concordava com isso, eu não concordava com aquilo. Esse posicionamento, não, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer. Nem eram coisas assim, entendeu? Mas eram coisas da minha cabeça naquela época que estava errada. Aquele posicionamento. Não era nenhum pecado moral, não era nada disso.
Só que para mim, não era daquela maneira. O meu modo de ver as coisas. Aí eu liguei para ele e falei... E ele falou, o que foi, meu filho, que está chorando? Eu falei, rapaz, eu quero te pedir perdão. Mas perdão do quê? Aí eu, tive que passar o óleo de peroba na cara ungida e falar para ele que eu estava o rejeitando no meu coração, o desprezando no meu coração. Eu não estava honrando ele como meu líder, como deveria. Foi bem difícil, irmãos, fazer isso. Mas eu confesso para você que naquele momento que eu fiz isso, algo na minha vida mudou. A minha vida destravou. A minha casa destravou. E Deus começou a usar outros homens de Deus para falar comigo acerca daquilo que Ele iria fazer na minha vida. Porque eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo e seguir naquela direção. E hoje, o Senhor, pela graça de Deus, eu estou aqui ministrando para você, como líder dessa igreja local e como líder de outras demais igrejas que nós estamos implantando no estado, para a glória de Jesus. Não fosse o meu posicionamento dessa maneira nesse dia, era bem provável que hoje eu não estaria aqui. Então, antes da colheita, irmãos, vem o plantio. Antes da colheita, você precisa plantar. Então, eu te convido, enquanto nós falamos desse assunto, você deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Você tem honrado as pessoas, pai, mãe, esposo, seu líder, a liderança da cidade, a sua liderança local, enfim. Aquele que exerce autoridade sobre a sua vida, você está honrando, reconhecendo diante de Deus. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. 1 Pedro 2,17. Eu contei esse testemunho para você ver que eu não sou assim tão bom como você pensa que eu sou. De tempo em tempo eu preciso realmente me retirar e ouvir aquilo que o Senhor está falando. Ouvir a voz do Senhor. E nós só conseguimos isso, irmãos. Ouvir a voz de Deus é tempo de oração, é tempo de consagração. Caso contrário, você vai ouvir muitas vozes, ou a sua voz própria interior, mas não a voz de Deus. É por isso que muitas vezes nós fazemos coisas erradas, falamos aquilo que não era para falar, ferimos pessoas, porque nós tomamos atitudes sem ouvir a voz de Deus. Com isso nós nos ferimos. 1 Pedro 2,17 diz assim, tratai todos com honra. Então tratai todos com honra. A partir deste momento, eu olho para cada pessoa. Ela pode ser uma pessoa de um nível intelectual lá em cima, mas ela também pode ser uma pessoa iletrada, uma pessoa que não sabe nem se expressar direito. Eu olho para ela como fonte de aprendizagem para mim, sempre. E assim como eu sirvo aquela pessoa de um nível talvez intelectual, social, lá em cima, eu sirvo aquele irmãozinho que não sabe nem se comunicar direito. É a mesma forma, porque para o Senhor não tem diferença alguma. Então para nós também não deve ter. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então a honra, irmãos, não é só uma cultura da Paz Church. Onde você vai, você vê os pastores, os discipuladores honrando, os discípulos honrando seus discipuladores, honrando os nossos líderes, pastor Paulo Jeffrey, pastora Rebeca, pastor Eibe, enfim, nosso precioso pastor Jairo. Nós vemos isso. Mas não é uma cultura somente da Paz Church. É uma cultura do reino, irmãos. É uma cultura do reino de Deus. E se nós nos atentarmos para isso e aplicarmos na nossa vida, começarmos a trazer para nós, nós vamos viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas.
A nossa vida vai destravar, assim como destravou lá em 2010, dentro do meu quartinho lá, chorando, orando, clamando, ouvindo a voz de Deus. A partir daquele momento, a minha vida destravou, o fardo ficou leve. Ele era o líder, eu só tinha que servir Ele. A partir daquele entendimento, irmãos, eu servia Ele. Eu fazia as coisas no prédio da igreja local. Eu servia de motorista para os irmãos. Eu abastecia o carro dele de combustível. Eu tinha prazer de fazer isso. Ele vinha para minha casa, eu servia ele com o melhor que eu tinha ali. Porque eu entendi que eu precisaria honrar, se eu quisesse, colher lá na frente. Como hoje a nossa casa está colhendo favor de Deus, graça de Deus, todos os dias. Então você vai chegar lá, irmãos, mas cuidado com o processo. Cuidado com o processo. O processo, por mais doloroso que ele seja, com a atitude correta, você será promovido. Agora, por mais fácil que o processo seja, talvez você até consiga um nível social, um resultado extraordinário. Mas chegando lá, você vai perceber que aquele sucesso é meramente humano e você está totalmente fora do propósito de Deus. E aí, para fazer o caminho de volta, irmãos, demora tempo. Um passo em falso que nós dermos agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, era como se você colocasse 5, 10 anos da sua vida a perder. Então, cuidado para você não tomar decisões precipitadas, sem ouvir a voz de Deus. Porque um passo errado, você leva anos para consertar. E nós não temos mais esse tempo. Só explicando para você aqui, o que é honra? A definição simplista e literal de honra é valorização. Valorizar. É atribuir valor a algo ou alguém de forma prática e notória. É a apreciação, estima, olhar favorável, respeito, profunda consideração. É valorizar, é enxergar como algo importante e precioso. Então, honrar, irmãos, eu aprendi que é uma escolha. Você decide honrar. Você não seleciona pessoas para honrar. Você decide no seu coração honrar a todos, como nós lemos. Honrar também é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos honrando os pais. Esse versículo de Efésios, capítulo 6, fala especificamente de pessoas, de honrar pessoas. Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem, ter vida longa. Filhos que não honram seus pais terão seus dias abreviados. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Filhos que tratam os seus pais com desdém terão seus dias abreviados. Filhos que não ouvem, são desobedientes, são rebeldes. Se você está aqui hoje, em nome de Jesus, eu creio que não. Mas se você está, é momento de você arrepender diante de Deus. E de você fazer o caminho de volta. E levar muito a sério a palavra de Deus. Porque queira você ou não, essa palavra ela é verdadeira. Ela é viva e eficaz. E ela vai se cumprir. Então, se você está aqui hoje, faça o caminho de volta. Então, esse texto ele fala de honrarmos pessoas. Nós, como vivemos em comunidade, se nós não tivermos, se honrar não for uma decisão, irmãos, nós não conseguimos caminhar em harmonia.
nós não conseguimos caminhar em relacionamento saudável. A definição de honra, atribuir valor a algo ou alguém, de forma prática e notória, apreciação, estima, olhar favorável, respeito, profunda consideração. E eu colocaria aqui até a admiração. Eu amo essa palavra, principalmente empregada dentro do relacionamento, do casamento propriamente dito. Nós vamos falar muito sobre famílias, já vai estar iniciando o curso aí de casais, vai ser bênção demais. Mas irmão, já deixa eu te dar uma dica aqui. A esposa que não admira o esposo que não admira a esposa, esse relacionamento, ele está doentio. Precisa ajustar a rota. Porque o relacionamento, principalmente falando de esposo e esposa, ele precisa ter essa admiração. O esposo cumprindo ali as suas tarefas, a esposa, né? E ali um olhando para o outro com aquele olhar de admiração. Esse relacionamento, esse casamento, ele vai fluir e ele vai cumprir o propósito de Deus. Porque eles estão alinhados, comprometidos com o propósito. Então, admiração, escolha, honrar, tratar as pessoas com respeito, admirar. Quando eu vou ver meu líder ministrar, uau, eu fico focado. Ele vai ministrar em algum lugar que eu estou com ele, porque eu amo ver ele ministrar. Quando eu vou ver a minha liderança, os nossos líderes, pastor Paulo, pastor Rebeca, pastor Ei, pastor Sabá ministrar, eu fico ali, irmão. Se eu posso anotar, eu estou ali anotando tudo, prestando atenção em tudo. Isso é uma decisão do nosso coração. Quando eu estou em um ambiente que o meu líder está ministrando, meu irmão, eu só levanto da cadeira em último caso, irmão. Se não der mais para segurar. Caso contrário, eu fico ali, eu estou falando de mim. Como eu falei, honrar é uma decisão. À medida que eu levanto, que eu vou lá, que eu fico aqui, no meu coração eu sinto que eu não estou honrando o meu líder, não estou dando a atenção devida àquilo que ele está ministrando naquele momento. Então eu não consigo fazer isso. Então nós precisamos avaliar o nosso comportamento, se nós estamos honrando ou não. A partir daí, feito esse autoexame, vamos para frente. Segundo ponto aqui. A honra produz honra e o desprezo produz desprezo. Então a honra, ela produz a honra. Sempre recebemos o que honramos e perdemos o que desprezamos. O John Bevere, meio complicado, né, citar esse segundo nome dele, ele escreve no seu livro A Recompensa da Honra. Ele diz que a unção, olha só, presta atenção nisso aqui, diz que a unção em um culto depende da honra que as pessoas que ali estão dão a quem está ministrando, desde o momento do louvor. É necessário haver uma interação entre a igreja e os ministros, porque os ministros representam a igreja naquele momento diante de Deus, leva a igreja a adorar diante de Deus. Então é necessário, desde aquele momento da adoração até o momento da ministração da palavra de Deus, o nosso coração está posicionado em um lugar de honra. Caso contrário, o ambiente, ele não fica favorável, a glória de Deus não desce, o céu não se abre, e aí a pessoa às vezes sai dali mais gelada do que entrou. Por quê? É por causa da mensagem? É por causa do louvor? Não. É por causa do coração desalinhado. É por causa do coração desalinhado. 1 Samuel, verso 2, 30, diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém,
vírgula. Agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. O Senhor declara essa palavra de juízo acerca do sumo sacerdote Eli, por causa do seu posicionamento, por causa da vida promíscua dos seus filhos dentro do templo. Então Deus dá uma palavra de juízo sobre a vida dele. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim, perpetuamente, para sempre. Mas uma atitude de honra, de desvalorização da presença, do lugar santo, da vida promíscua dos seus filhos, Deus libera uma sentença. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Meu Deus, que palavra, irmãos. Então quem ama o princípio da honra, é honrado pelo princípio, e quem despreza o princípio da honra, é desprezado pelo princípio. Então a honra, ela gera honra, e o desprezo gera desprezo. Uma atitude minha e sua fala mais do que 1000 palavras. Uma palavra minha, ela diz onde eu quero chegar. Uma atitude minha diz quem eu sou. Então uma palavra diz onde você quer chegar. Agora uma atitude diz quem eu sou, ou quem nós somos de verdade. 2 Samuel 6, verso 16. Um outro exemplo aqui para nós. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, quem era Mical, irmãos? Filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Essa mulher, ela não entendeu o contexto. Ela não entendeu o que estava acontecendo. E observando da janela a alegria de Davi. Porque na primeira tentativa de trazer a arca do Senhor, Uzá foi fulminado. Não é verdade? Na primeira tentativa deu ruim. Aí ele vai para os pés do Senhor, para ouvir a Deus. Como que era para ele fazer, para trazer a arca. E aí então, ele ouve o Senhor. E nesse processo, ele já estava num processo ali de sucesso, já estava chegando. E aí então, a sua esposa, Mical, não entendendo o contexto, ou ela observando da janela, ela despreza o seu marido. Ela despreza-o no seu coração. O perigo, irmãos, de nós ficarmos muitas vezes só observando da janela. Quando nós observamos, a tendência é aguçar o senso crítico. Nós nos tornamos críticos de carteirinha. Apresentamos um monte de crítica, mas sem nenhuma solução. Isso é o perigo daqueles que só observam. Fala assim, eu, em nome de Jesus, não quero ser um observador da janela. Eu quero fazer parte do projeto. É isso aí. No verso 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, ainda com um ar de deboche, né? Sarcasmo, né? Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Essa palavra aqui, sem pejo, é isso que está aqui também, né? A mesma, está ali.
como sem pejo, sem vergonha, sem pudor algum, ele se descobre perante esse povo. Aí no verso 23, você vê uma sentença na vida dessa mulher. Capítulo 6, verso 23, diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Pastor, e tudo o que ela fez por Davi, sendo leal a Davi, guardando Davi, escondendo Davi, na época que o próprio pai estava querendo matar Davi, não conta. Teoricamente era para contar, mas a falta de honra, ela desprezou o seu esposo, ela recebeu uma palavra de juízo. Sabe o que eu entendo aqui, irmão? Não importa como você começa, é como você termina. O processo conta muito, então nunca queira pular etapa. Não queira pular etapa do processo. Passe pelo processo debaixo de obediência e com um coração alinhado. Aquilo que você despreza, você perde. Um outro exemplo aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 4 e 5, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A unção que você despreza é a unção que você perde. Nazaré perdeu. Eles estavam vendo o mestre, estavam caminhando com o mestre, mas desprezaram no seu coração. Deixaram de desfrutar de algo extraordinário da parte do Senhor naquele lugar, por causa da honra que não foi liberada, por causa do desprezo no seu coração. Eles deixaram de viver algo maravilhoso da parte do Senhor. Então, o que você está vivendo hoje, o que eu citei lá atrás, essa frase, se você quiser anotar, é minha, tá, irmãos? O que você está vivendo hoje é o resultado da honra que você deu ou não. É o resultado. Olhe para a sua vida. Terceiro, já para nós irmos já caminhando para o final aqui. A unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção que você respeita é a unção que você vai receber sobre você. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Eu amo receber pessoas na minha casa. Quem gosta de receber pessoas em casa aí? Eu amo receber pessoas. Eu amo dar sempre o melhor para elas. Preparar o melhor ambiente para que elas possam ficar bem. Porque eu sei desses princípios poderosos da palavra. Aí tem pessoas que eu já ouvi, falam assim: eu não gosto de receber. Eu não recebo ninguém na minha casa. Para ir na minha casa, tem que avisar um ano antes, senão eu não recebo. Para ir na minha casa, irmão, basta tocar a campainha na chegada. Se eu puder atender na hora, com certeza eu vou descer, vou atender, vou conversar. Se eu não puder, eu vou pedir muito perdão e vou falar: meu irmão, você me perdoa? De verdade, é que eu tenho uma agenda aqui, esse horário precisa estar em tal lugar, você me perdoa? E é claro que ela vai entender. Mas nós precisamos atentar para esses princípios. Nós estamos querendo viver coisas, irmãos, extraordinárias da parte de Deus. Muitas vezes, lutando da maneira errada. Guerreando na posição errada. Estamos no lugar, talvez até pela questão correta, mas fora do posicionamento. Ou até com as armas erradas. O Senhor me deu uma palavra aqui na sexta-feira. Despertai
Nós precisamos despertar para um tempo que Deus está nos chamando, irmãos. Tempo de profundidade, tempo de honra, tempo de compromisso, tempo de abnegação das coisas do mundo para a contemplação da presença. A igreja está muito ativa com várias coisas aí fora, fazendo tantas coisas, mas se esquecendo de estar com Ele. Ele falou que vai voltar, irmãos, e eu creio que Ele vai voltar. Que quando Ele voltar, que Ele possa nos encontrar fiel ao propósito, atentos. Que Ele encontre azeite nas nossas lamparinas. Amém? Nós precisamos despertar para esse tempo. Então, quando honramos, atraímos sobre nós a unção e o galardão honrado. A honra libera sobre a pessoa que honra o milagre que ela precisa. Então a honra, ela libera sobre a pessoa que honra o milagre que ela precisa. Seja o milagre em qualquer uma das áreas da sua vida. Você está precisando de um milagre. Quando você começa a praticar esse princípio da honra, você começa a desfrutar de algo extraordinário da parte de Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra é investimento. É isso que a palavra está falando. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Você reconhece aqui que o Raul é um homem de Deus? Fica de pé aqui, Raul. Vem cá. Fica aí. Aqui. Quantos aqui reconhecem que o Raul é um homem de Deus? Líder do Ministério Atmosfera, juntamente com a sua esposa. É um homem de Deus. Você reconhece isso? Quantos já investiram na vida do Raul? De alguma maneira, servindo ele. Honra é o segundo nível do reconhecimento. Só que ela vem acompanhada com investimento. Eu já levei ele para almoçar na minha casa. Verdade? Tá bom. O Raul, irmãos, ele tinha um hábito. Obrigado, filho, obrigado. Ele tinha um hábito lá atrás. Ele tem ainda esse hábito. Ele passando por uma questão financeira e tal. Mas de tempo em tempo, ele chegava para mim e me ofertava 100, 200 reais, colocava no meu bolso. Falava, não, meu filho, não, pastor, pega aqui e tal. Aí de tempo em tempo, a Leia chegava para minha esposa, pastora, você fazer o cabelo. Eu achei aquilo assim tão lindo da parte deles. Num momento de uma situação financeira um pouco delicada. Aí um dia nós conversamos com eles, em um discipulado, nós sentamos com eles, e nós falamos assim, nós achamos lindo demais esse seu coração, mas assim, nós entendemos que você está precisando, talvez investir nessa área, está precisando fazer isso, está precisando fazer aquilo, ser fiel ao Senhor com os teus dízimos, com as tuas ofertas na casa do Senhor. Se você fizer isso, meu filho, com certeza, e nós agradecemos tanto, mas ele não parou, irmão, de tempo em tempo ainda ele coloca um 10 no meu bolso. Obrigado, meu filho, você é uma bênção na minha vida. Da mesma forma, por que eu estou falando disso, irmãos? Porque, como nós falamos aqui, a palavra, a honra, é o segundo passo do reconhecimento. Ela vem junto com investimento. Quando nós honramos a Deus, nós também investimos os nossos recursos no reino, em prol da obra de Deus.
Muitas vezes a nossa atitude não condiz com aquilo que nós falamos. Não, eu honro a Deus. Mas quando chega o momento de nós, literalmente, honrarmos a Deus também com as nossas finanças, nem sempre nós damos uma resposta àquilo que nós estamos falando. Precisa ser alinhado. Pessoas tão preciosas, irmãos, que têm uma vida extraordinária, tem tudo para crescer, para fluir, mas não cresce. Por quê? Porque são avarentas. O dinheiro saiu do bolso e foi para o coração. E aí ela não prospera, ela não abençoa a vida do irmão. Ela não se move para servir um irmão. Eu estou falando dessas coisas aqui, irmãos, porque eu tenho autoridade para falar sobre isso, sobre oferta, sobre recursos, sobre finanças, sobre dinheiro. Porque depois que eu entendi esses princípios, a minha vida tem sido dessa maneira. E eu tenho colhido em várias áreas da minha vida, com relacionamentos, com finanças. Um dia o Júnior chegou lá em casa, juntamente com a Joléia. Nem falei para eles que eu ia falar isso, mas vou falar, depois eles podem brigar comigo. Estava eu e a minha esposa lá, sofrendo para colocar uma máquina velha lá no lugar, e não encaixava aquela máquina. A máquina de não sei quantos anos atrás, máquina de lavar. Já enferrujada, velhinha. Ele falou assim: pastor, vamos ali resolver um problema. Eu até achei que ele ia me convidar para ir para algum lugar e tal. De repente ele estava me levando para comprar uma máquina nova para minha esposa. Tá lá, irmãos, um Brastemp lá, 12 quilos lá. Né, amor? Fez ela chorar aquele dia. Investimento. Áreas da nossa vida, nós percebemos o favor de Deus. Cheguei na casa só contando aqui os testemunhos, né? Cheguei na casa do Jerônimo um dia, ele estava lá fazendo uma casa lá atrás da casa dele. E eu estava em processo de mudança. Aí ele falou assim, aí ele foi lá mostrar a casa, que eu peço que ele estava fazendo, tal, esse aqui eu vou alugar, o pastor vai render não sei quanto aqui de aluguel, não sei o que, tal. Eu falei, que bênção e tal. E aí entramos no assunto da minha mudança, que a gente estava saindo de casa. E aí, quanto é que você vai pagar de aluguel lá? Eu falei, tanto. Ele falou, X por mês do seu aluguel é eu que vou pagar. E está aqui o Jerônimo, está aqui. Não é nem para falar isso, né, Jerônimo? É o sentido de Deus de falar aqui. Jerônimo é um dos abençoadores da minha vida. Me ajuda a pagar o aluguel da minha casa. Irmãos, para você honrar alguém, não precisa ser com muito, basta você ter um coração sincero. Para você abençoar alguém, não precisa ser muito. Não precisa ser muito. É a atitude do seu coração. Seja honesto com você. Seja honesto. A atitude de honra tem o poder de alterar o nosso destino. Lembra lá em 2010? Altera o destino da minha casa. Porque eu decidi. Se coloque de pé e nós já vamos encerrar com essa última frase aqui. A honra é a maneira inteligente de ser agradecido pelo passado e desatar o milagre do futuro. Então a honra é a maneira inteligente de ser agradecido pelo passado e desatar o milagre do futuro. Quantos querem viver um futuro aqui extraordinário? Amém, glória a Deus. Então comece a viver uma vida extraordinária hoje. Sonhe com um futuro extraordinário, mas comece a viver essa vida extraordinária hoje. Decida honrar, decida plantar de uma maneira extraordinária também. Decida adorar o Senhor de uma maneira extraordinária, extravagante. Decida a honrar a Deus. Quando nós estamos nesse ambiente, muitas vezes, o louvor está tocando.
A equipe de louvor está pulando. Mas nós estamos conectados com os nossos afazeres. Em outros lugares, eu estou honrando a presença manifesta de Deus? Claro que não. Não estou honrando. Na hora de cantar, irmãos, na hora de adorar o Senhor, seja extravagante. Honre a presença manifesta do Espírito Santo. Na hora de você devolver os seus dízimos, a hora de você ofertar o Senhor, faça isso com a atitude correta do seu coração. Não é com pesar e nem por constrangimento, não. É com alegria. Faça isso com alegria. Pegou os seus recursos, os seus dízimos. Rapaz, deu 10 mil, ganhei 10 mil esse mês. Meu Deus do céu, olha só, R$1.000 vou ter que dizimar. Não tem problema, se o teu coração está pesaroso por causa de R$1.000, pede para Deus baixar seu salário. É fácil de resolver o negócio, não é? Deus, R$1.000, Deus, que isso? Não, baixa meu salário para eu devolver 200 só. Entendeu, irmão? Se nós quisermos de verdade, irmão, eu estou sendo bem claro com você aqui hoje, que não adianta a gente maquiar as coisas, irmãos. Água doce é bom, sim ou não? Mas não mata a sua sede. Você entendeu, irmão? Não adianta eu falar para você que o seu 2023 vai ser uau! Mas se você quebra princípio, se você não honra, se você trata os outros com desdém, se você não investe, se você não premicia, se você não honra ao Senhor, se você não consegue discernir o ambiente de glória que você está inserido, se a tua atenção está em tantos outros lugares e não nele, nós, de certa maneira, com muito amor e carinho, que eu falo para você, nós estamos enchendo linguiça. É um ambiente de reverência, do louvor, da palavra. A qualquer momento eu vou ficar conectado com Deus, porque a qualquer momento Ele vai falar comigo. Os meus olhos vão descortinar, eu vou conseguir ver a resolução daquela questão. A minha casa vai ser tocada, a minha família vai ser mudada, vai ser alinhada para cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque eu estou com o meu coração posicionado em uma atitude de honra ao meu Deus, ao meu Senhor. Não tem como, irmãos, nós prosperarmos se nós estivermos com o nosso coração desalinhado. Não tem como. Peça ao Espírito Santo, seja sincero com Ele agora, enquanto nós cantamos uma canção. Peça ao Espírito Santo para Ele te ajudar a trazer mais clareza sobre esse assunto, a honrar os seus pais, filhos. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Te adoramos, Senhor. Comece a ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração agora. De olhos fechados, deixa o Espírito Santo falar com você.
vai pedir para você consertar algumas áreas da sua vida. Talvez fazer como eu tive que fazer, pedir perdão. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Espírito Santo. Nos ajude a vencer. Nos ajude a romper, Senhor, nessas áreas. Quando Mical despreza o seu esposo, o seu marido, quando ela toma aquela atitude, ela demonstra uma das obras da carne, o ciúme. Ela teve ciúme do seu esposo naquele momento. E aí então ela demonstra claramente uma das obras da carne que está descrita em Gálatas 5:20. Se você ler, você vai perceber que está lá, ciúme. O ciúme, irmãos, de um irmão, de uma irmã, tem impedido muitas pessoas de romper. O ciúme do ministério de um, do ministério do outro, da habilidade de um, da habilidade do outro, da posição de um, da posição de outro. Pessoas não têm conseguido romper, têm levado uma vida de esterilidade por causa do ciúme. Se você identificou isso no seu coração, arrependa agora, peça perdão ao Espírito Santo, peça perdão para Ele. Essa mulher ficou estéril por causa do seu posicionamento. Fale com o Espírito Santo, me perdoe. Me perdoe, Espírito Santo, me perdoe. Traz clareza ao nosso coração sobre esse assunto. Há áreas da nossa vida que precisa de luz. Nos ajude a ver, nos ajude a olhar para essas áreas e nos arrepender diante do Senhor. Porque nós queremos viver, sim, o melhor do Senhor para cada um de nós. Nós queremos viver o extraordinário de Deus. Por isso, nosso posicionamento essa noite de arrependimento diante do Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Arrependemos por toda a competitividade, talvez ciúmes, falta de reconhecimento, honra. Nós nos arrependemos diante do Senhor. Declaramos que nós estamos rendidos diante do Senhor, dispostos a virar uma chave na nossa vida,
para um novo tempo que o Senhor tem para nós. Dispostos. Filhos honrando pai e mãe. Esposo, esposa, um honrando o outro. E assim honrando aquele que exerce autoridade sobre a sua vida. E assim nós cumpriremos o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Vamos crescer juntos? Em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer essa entrega hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Tem uma criança aqui, ó, entregando a vida para Jesus. Deixa eu descer, né, irmão? Só para dar um abraço nesse grande homem de Deus. Tem mais alguém aí que queira fazer essa declaração, entregar a sua vida para Jesus? Dá um sinal aí com a sua mão. Vem para cá também, irmão. Como criança deve ser o nosso coração. Já levantou a mão e veio para cá. As crianças, elas estão estabelecendo um padrão de adoração, um padrão de rendição, um padrão de compromisso. As crianças estão estabelecendo esse padrão. E depois que se estabelece um padrão, irmãos, qualquer coisa abaixo daquele padrão, o Senhor não aceita. Há um padrão estabelecido. Obrigado, Espírito Santo, pela vida do Davi. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Nós abençoamos a vida dele. Reconhecemos o favor do Senhor sobre essa criança. Declaramos que ele será grandemente usado pelo Senhor. Como tocha, ele será enviado em nome de Jesus para todos os cantos dessa terra. Que o Senhor possa o conduzir, colocar palavras no seu coração. Que a sua vida seja dedicada, rendida ao Senhor. Que todos os seus desígnios se cumpram sobre a vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Nós, como igreja, essa noite, nós abençoamos a vida do Davi. E nós liberamos ele, para que ele possa fluir debaixo da unção do Senhor. Como tocha usado nas suas mãos. O pregador da sua palavra. Um multiplicador de discípulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os caminhos, Senhor. Abre os caminhos. Unge as suas mãos. Em nome de Jesus. Seus pés, onde Ele colocar os seus pés, ali Ele possuirá por herança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, me emociono com isso, irmãos. De verdade. Não tem nada mais sincero que isso. O coração de Deus se agrada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do nosso doce e amado amigo, Espírito Santo, esteja somente hoje sobre você. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a preciosa paz. Amém? Dê um forte aplauso a Ele. Uma ótima semana para você, em nome de Jesus.